Em nome da família homenageada, agora sou Ângelo Borges. Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da terceira e da quarta geração do meu ilustre avô, Dr. Raimundo Borges, gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos. Para nós muito engrandece e muito nos honra tê-los aqui. E eu acho que essa mesa já nos mostra, não é, a gratidão que o Cariri e o Crato têm dado merecidamente ao meu avô pelos serviços prestados a essa cidade. Um homem que ao longo de sua trajetória sempre se mostrou abalizado e pautado em princípios éticos, princípios da solidariedade e da justiça. Homem de vitórias, de dificuldades, baixo na estatura, mas um gigante na sapiência. Não é à toa que meu avô, tendo mais de 20 netos e tantos, né, bisnetos, e quiçá, e será na verdade um grande prazer, né, tê-lo conosco por mais 10, né, quem sabe lá mais 15 anos, com certeza entraremos na quinta geração. E meu avô, né, com palavras, com conselhos, foi nos guiando, e tanto é que nós somos em mais de 10, seguindo os mesmos passos das ciências jurídicas. Interessante é chegarmos a um centenário, quando meu avô foi desenganado, quando bacharel em medicina na Bahia. Por sinal, foi um dos motivos que o fez abandonar o curso de medicina na Bahia. Depois de apenas 2 anos, voltou para a sua cidade natal, Caririaçu, já casado, estabelecido com farmácia. Meu avô não se aquietou e teve na grande matriarca, a grande e saudosa, querida Iraídes de Souza Borges, o apoio necessário para que meu avô tivesse o impulso de realmente, né, com o seu brio, com a sua maestria, com a sua genialidade na parte de ciências humanas, ingressar no curso de ciências jurídicas na UFC. Por sinal, dizem os grandes juristas que foi uma das melhores turmas que a UFC formou, a turma de 1937. E aí eu volto à antiga São Pedro, hoje Caririaçu, quando meu avô ajudava o pai e os irmãos. Eu ia em loja, em um pequeno comércio de tecidos, e os irmãos, o Domingos, o Afonso, na empresa Borges e Filhos, queixavam-se ao pai, Clemente Ferreira Borges, o pai dessa grande figura, que o mundinho, carinhosamente chamado pelos irmãos e por alguns parentes, não era homem de comércio, né? Enquanto os clientes entravam na loja, meu avô se debruçava sobre os livros. Papai, vamos mandar Mundinho estudar. E assim meu avô fez. Já casado, com 2 filhos, né? Imaginemos as dificuldades que eram nos anos 30, ter que ir à capital estudar. E meu avô, né, enfrentou essa árdua tarefa, essa árdua lida durante 5 anos. E apesar de ser um dos mais humildes na questão financeira e de fazer parte de uma turma de gigantes, dos quais saíram grandes nomes, jornalistas, né, até governadores, o grande jurista Fran Martins, meu avô foi agraciado com a homenagem de ser o orador da turma. Abraçando o Ministério Público, começou as suas atividades forenses na cidade de Mauá. Depois Missão Velha e finalmente o Crato, a sua segunda e ao mesmo tempo primeira terra, porque meu avô é cidadão cratense. Muito nos orgulha eu aqui
humildemente, tendo essa grande responsabilidade de representar os netos e as netas do meu avô, já que ele não é homem dado a vaidades, eu acredito que seja exatamente por isso que ele é tão bem, né, tão reconhecidamente homenageado. Meu avô foi um dos homens, né, sem desmerecer os grandes e os gigantes, né, os imortais, como Alexandre Arraes e tantos outros, né, perdoe-me caso eu venha esquecer alguns outros, mas eu considero meu avô o homem mais importante e vivo da cidade do Crato. Grandes instituições que hoje, né, permitem a tantos enfrentar e vencer desafios, teve as mãos do querido Dr. Raimundo de Oliveira Borges, tá certo? Com o seu pincel, né, mágico, simplesmente rabiscando contornos que hoje simplesmente estão alicerçados em colunas muito firmes e que permitem a muitos engrandecer-se nas ciências. Meu avô, nos anos 50, na época do Rotary, instituição do qual chegou a ser presidente por 2 vezes, foi, à época, vereador mais votado do Crato, sem usar de meios ardilosos, né? Por sinal, esse é um dos pontos que toda a sociedade caririense sempre reconheceu meu avô, a honestidade, como homem público, como homem da justiça. Foi o representante do Crato, junto a outros representantes de outras cidades caririenses, Barbalha, Juazeiro, a Cariri, que meu avô sempre procurou unir, sempre procurou quebrar essas rivalidades que tanto nos enfraquecem, junto ao presidente Juscelino Kubitschek, lutou, relutou, até que a campanha terminou vitoriosa com a eletrificação do Cariri. Não é à toa, como diz o doutor Napoleão Tavares Neves, a casa onde o avô reside, a Casa Verde da Esperança, tem na rua lateral a data da eletrificação do Cariri. E aí vai com o ICC, aí vai com a Faculdade de Filosofia, a atual universidade, a esse Crato. Então, vovô, em nome dos seus netos, receba carinhosamente um beijo no seu coração. Dizem que o homem, para realizar a sua missão na terra, precisa cumprir 3 tarefas. Primeiro, plantar uma árvore. Quem não conhece, que meu avô é dado às atividades agropastoris, não somente plantou árvores, como também criou animais. Dizem que a segunda tarefa é escrever um livro. Muito nos orgulha saber que meu avô, aos 100 anos de idade, encontra-se em plena vitalidade intelectual. E está aí, será um dos poucos escritores do Brasil a publicar um livro com 100 anos de idade. E já escreveu mais de 20. Filhos, teve 8. Muito bem, muito obrigado à Ordem dos Advogados do Brasil por reconhecer e dar o nome do meu avô a uma medalha, Dr. Raimundo de Oliveira Borges, parabenizando e reconhecendo os serviços prestados pelo meu tio, Zé Gil, homem que tinha todas as deficiências físicas, mas nunca se abateu e nem nunca teve complexo. Então, vovô, nós somos as sementes da árvore frondosa e frutífera que o Senhor plantou. Tenha certeza que todos os projetos, toda a luta e todo o amor que o Senhor teve ao Cariri e ao Crato será e continuará sendo. Nós iremos trilhar o caminho da ética, da justiça e da solidariedade. Os seus netos têm esse compromisso de manter o amor por essa cidade. Crato, obrigado pela grande homenagem. Meu muito obrigado.